Tinha que gravar. Boa noite, meu povo! Mais uma segunda-feira de viagem eletrizante com a nossa poetisa, nossa amada Cíntia Tanuri, que se encontra conosco. Eu quero já dizer uma coisa para você: os bastidores são bons demais, hein? Bom ter você aqui, você que vai assistir essa live hoje, agora, ou amanhã, ou não sei quando. Eu quero que você sinta à vontade, pegue papel e caneta e venha viajar com a nossa maior poetisa, essa mulher que faz uma viagem, essa ligação, essa costura entre a palavra do Deus vivo. Eu quero chamar aqui, mais uma vez, com o coração assim, ó, que pulsa o tempo todo, minha irmã do coração, Cíntia Tanuri. Vem para cá fazer essa viagem conosco, minha irmã. Que bom estarmos aqui novamente, que alegria, povo lindo de Deus, gratidão, Mônica Souto, por essa acolhida na sua casa, na sua vida, no seu canal, para viajarmos juntos pela palavra do Senhor. Muito obrigada pela sua companhia, quem está conectadinho aqui agora conosco. E como a Mônica falou, muito obrigada por aqueles que também vão ver essa live posteriormente, que você possa receber da parte do Senhor a sua porção. Então vamos seguir viagem porque ela é eletrizante e vamos começar agradecendo ao Senhor, ao dono, aquele que é de direito, por toda excelência, honra e a glória. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos por essa hora, por esse momento. Estamos aqui conectados contigo na tua palavra e uns com os outros, nesse amor que nos une, que nos faz um no Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Espírito Santo, clamamos, abre o nosso entendimento, ilumina as nossas mentes, vem nos ensinar mais de ti nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se Zita estiver aí, diz amém de novo aqui, Zita Guimarães. Então vamos lá, a viagem é eletrizante, porque na palavra viva de um Deus, uma palavra que se renova, que atravessa eras, décadas, e ela está sempre atualizadíssima. Como pode isso? Como pode isso? Sobrenatural, porque essa palavra não é minha, não é sua, não é de homens, é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo. Por isso ela é viva hoje, para mim e para você. E nós estamos viajando com nada mais, nada menos do que José do Egito, o filho do Jacó, José o sonhador. E nós estamos aqui encerrando o capítulo 40. Há 10 capítulos aí para encerrarmos Gênesis, o livro de todos os começos. E nós paramos aí na última segunda que nós nos encontramos, que eu estou morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Nós paramos aí na interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. José, lá na casa do papai dele, dormindo na tenda da sua família, teve dois sonhos proféticos. O Senhor deu a ele dois sonhos que falavam sobre o destino profético dele de governo. E agora ele está aqui diante de dois homens que tiveram sonhos também proféticos, só que agora subiu de nível José, hein? É ele quem vai interpretar estes sonhos. Esses sonhos, ele afirma que tanto para o copeiro quanto para o padeiro, a gente vai ver aí no verso 20, 19, 20, ele está falando com os dois sobre a interpretação do sonho, Gênesis 40, e a gente vai ver que José ele declara para os dois: olha, a interpretação dos sonhos é dada por Deus. José ele está dizendo: Deus é o que faz sonhar e é Ele também que nos faz discernir todas as coisas. Então, os dois estavam ali abatidos, esses dois homens haviam de alguma forma desagradado a Faraó, é o que o texto diz, de alguma forma eles ofenderam Faraó e Mônica, e foram parar onde? No mesmo cárcere, na mesma prisão onde José estava. Coincidência, meu povo? Não! Cristocidência, todas as coisas planejadas pelo próprio Deus.
É tão interessante quando a gente observa, né, esses fatos amarrados, como a Mônica gosta de dizer, e costurados na palavra, e a gente vê que nada foi por acaso, não tem fio solto nessa costura. Quem está costurando é o próprio Deus, a história da vida de José. E aí eu paro e penso, se foi assim com ele, é assim comigo, é assim com você. Não tem fio solto em Lila na nossa vida. É isso mesmo. O Senhor está fazendo uma costura perfeita, ainda que não entendamos no momento do ponto difícil ali, doloroso, como na vida de José, que esse menino, filho do Jacó, preferido do papai, está fazendo uma prisão. Como é que esse menino foi descendo ladeira abaixo desse jeito? Alguém podia dizer, deu ruim. Esse homem que é fiel, que crê em Deus, cadê o Deus da vida dele? Onde ele está? Numa prisão. Mas quando nós entendemos a palavra do Senhor, na ótica do Deus vivo, todas essas coisas estavam cooperando em favor da vida de José, para que se cumprisse nessa vida os planos excelentes da parte do Senhor. Então, voltando aqui para Gênesis 40, José vai interpretar o sonho do copeiro. E o sonho do copeiro, ele vai dizer, né? Olha, que ele tinha visto aí, tinha lá três ramos numa videira, tinha os cachos da uva, ele espremia essas uvas ali no copo do rei, né, do faraó, e aí enquanto José vai dar a interpretação dele, lá no verso 19, vamos acompanhar aí, ele vai dizer, ó, dentro de 3 dias, faraó, desculpa, esse aqui é do padeiro, vamos voltar aqui na do primeiro, verso 12, na do copeiro, o copeiro que servia ali o vinho para o rei. E nós já falamos aqui na última aula, hein, que era um teste, uma prova de fogo. Ele tinha que provar tudo, se tivesse envenenado, morria ele. Não falou. E aí José, então, vai interpretar e vai dizer, olha, a interpretação é essa. Os 3 ramos são 3 dias. Daqui 3 dias dá uma guinada em sua vida, hein, copeiro? E ele continua dizendo: dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, vai restaurá-lo à sua posição. Você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. Seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão. A gente falou aqui na última aula, hein, Lu, que José, aquele homem fiel ao Senhor, aquele homem que onde ele estivesse, fosse na casa de Potifar, administrando toda a riqueza daquele homem, fosse no cárcere, administrando ali a escassez, ele foi bem sucedido. Era um homem fiel, que todos confiavam tudo nas mãos dele, dizia, ó, eu não vou me preocupar com nada, porque José, homem fiel, está administrando tudo isso aqui. E em todos os ambientes ele era bem sucedido, porque ele não dependia do lugar onde ele estava, mas da presença do Senhor. A unção sobre a vida de José era notória, não tinha como esconder. É como uma luz brilhando no alto, batente de uma porta, não tem como esconder. Brilhou, resplandeceu na casa de Potifar, brilhou, resplandeceu lá na prisão. Mas ele, claro que ansiava pela liberdade. Um homem que nasceu livre, um homem que tinha tudo na casa do pai, se vê dessa forma. Talvez ele contasse os dias, as horas, os meses, e ele está dizendo para o copeiro: quando é tudo certo para você, lembra-te de mim. E ele segura essa aí que a gente vai comentar isso mais na frente. Depois ele foi interpretar então o sonho do padeiro, aquele que preparava as delícias ali para o faraó, todas as guloseimas, hein, senhora H? A senhora H está aqui? Daqueles biscoitos deliciosos, certamente não igual da senhora H, mas ele fazia as guloseimas aí também, hein? E naquele dia, então ele também teve um sonho e José vai interpretar o sonho dele. Eu só vou ler a interpretação aqui, está no 18, hein?
Ele disse as 3 cestas, porque tinha 3 cestas na cabeça do padeiro, e os pães que estavam ali, os pássaros comiam. Então José vai dizer, ó, as 3 cestas também são 3 dias. 3 dias para o copeiro, 3 dias para o padeiro. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitar. Uau! Triste, hein? Imagina. Ele estava escutando a interpretação de José para o copeiro. Você vai se dar bem, você vai voltar para a sua posição. Quando chega a vez dele, talvez ele dissesse: e aí, comigo também vai ser bom, hein? Não, você vai ser decapitado. Sua cabeça vai rolar em 3 dias. Vamos pendurar numa árvore e as aves comerão sua carne. As aves comendo aquele pão. A interpretação que Deus deu a José, que seria a carne do padeiro. E assim foi, e assim aconteceu. Os dois viveram aquele sonho, porque ele era profético, viveram a realidade daquele sonho. O chefe dos copeiros, ele não se lembrou de José quando ele saiu. Pelo contrário, esqueceu-se totalmente de José. E aí, alguém poderia dizer: Deus se esqueceu de mim? Não, José. José não. Foi apenas o copeiro. Tudo estava minuciosamente nos planos de Deus. Não estava na hora do copeiro lembrar de José. Vira a página, porque nós já estamos em Gênesis 41, versículo 1. Ao final de 2 anos, quem puder dizer 2 anos, o faraó teve um sonho. Essa é a hora da virada, da chave virada na vida de José. O que aconteceu é que se aquele copeiro falasse de José naquela hora, não faria sentido algum para Faraó. Nós, na nossa ansiedade, queremos acelerar os processos, hein? É assim aqui, é assim aí com você? A gente quer acelerar. Não, Deus, agora, sabe? Estou pronto para sair da prisão, hein? Talvez José tivesse dizendo exatamente isso, hein, Vandão? Ali pro copeiro, eu já estou pronto para sair daqui, né, Rô? Mas o Senhor, no entanto, estava dizendo, não está na hora, José. Se você for mencionado agora no palácio, não fará sentido algum, você não é necessário. Mas 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E não foi um sonho comum, como tantos sonhos que eu e você temos, noites a fio, como Faraó também tinha. Aquele era um sonho dado por Deus. De sonhos em sonhos, nós vamos vivendo, mas há sonhos que não são meus, não são seus, hein, Mônica? São sonhos de Deus. Ai, como é bom sonhar os sonhos de Deus. Porque os sonhos dele, infalivelmente, se cumprem. E aqui Faraó teve um sonho. No verso 1 diz que ele estava em pé junto do rio Nilo. Esse é o sonho dele. Ele se viu de pé junto ao rio Nilo, que era um rio muito famoso ali, né, um dos principais no Egito. E quando saíram do rio, ele vê saindo emergindo das águas 7 vacas formosas, gordas, belas, que começaram a pastar ali. Depois, ele vê saindo do mesmo rio mais 7. Só que agora eram feias, magras. E elas foram para junto das outras à beira do rio. Ele está vendo essa cena no sonho dele. 7 lindas, formosas, gordas e 7 feias, magras. E agora elas estão todas ali junto do rio. Então, verso 4. As vacas feias e magras começaram a comer as 7 vacas gordas. Imagina esse sonho, que pavor. As vacas magras devorando as vacas gordas. No mínimo intrigante, no mínimo um sonho para você ficar pensando. E foi isso que aconteceu. Faraó acordou, verso 5.
tornou a adormecer. Ele deve ter acordado de susto, com esse sonho, voltou a dormir de novo e continuou o sonho. Agora, na cena aparecia 7 espigas de trigo, graúdas, boas, que cresciam no mesmo pé. E no verso 6 vai dizer: depois brotava outras 7 espigas mirradinhas, ressequidas pelo vento leste, bem mirradinhas. No verso 7, ele completa o sonho aí, ó. As espigas mirradas também engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, aquilo era um sonho. O sonho muito intrigante. Hoje parece fácil de interpretar, não parece não, meu povo? Fui eu que congelei aqui? Tá tudo normal aí, Mônica? Pensei que tinha congelado. Então vamos seguir. Hoje, para a gente, parece super fácil, hein, de interpretar, mas pensa que naquela noite, numa visão dessa, pensa cá os meus botões, hein, Rô, hein, Erlane? Pensa só, gente, vacas gordas, bonitas, sendo devoradas por vacas magras, espigas cheias, né? Ali formosas, sendo devoradas, comidas por espigas magrinhas ali. Então ele ficou intrigado. Verso 8 vai dizer que pela manhã ele estava perturbado. Geralmente os sonhos proféticos, eles trazem esse desassossego, porque o profético, ele está um passo além, né? Ou vários passos além do natural, da ordem cronológica, do real. Então, geralmente, a pessoa que tem um sonho profético, uma visão profética, no natural parece que está tudo normal, ninguém consegue entender por que aquela pessoa está desassossegada, porque ela foi lá na frente, ela viu algo que ainda não se manifestou no plano real. Então, geralmente, os profetas, eles ficam assim meio que loucos, né? A gente vê muito isso entre os profetas de Deus. Quando eles anunciavam uma profecia, quando Isaías ou Jeremias falavam para o povo que ia acontecer, as pessoas falavam assim, ah, que nada, o que é isso? Ó, tá lelé da cuca. Imagina Noé construindo uma arca. Deus falou, vai ter um dilúvio, vai chover, o que é isso, Noé? Eles nunca nem tinham visto chuva. Se preparem, se arrependam. E Noé ali naquela angústia, antecipando, porque dentro dele já existia essa realidade. Deus já tinha colocado essa urgência no coração de Noé. E é tão intrigante isso, gente, quando Deus coloca como um relógio no seu coração. Um tempo, uma angústia. Mas do lado daqui de fora parece tudo natural, mas o Senhor fala: prepara-te, prepara-te. E aqui, Faraó acorda assim, perturbado. O que foi isso? Verso 8, ele mandou chamar todos os magos, todos os sábios do Egito, contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretar. Naquele tempo, todas as pessoas, eles tinham esse costume, os sonhos intrigantes, eles queriam, né? Saber do que se tratava, eles entendiam que era algo que estava além do entendimento deles. Então, eles tinham aquelas pessoas que eles consultavam, os magos, os sábios, me diz aí, o que quer dizer meu sonho? E esse sonho ninguém ousou interpretar. Por quê? Porque estava na hora de Deus. A agenda de Deus não é a minha e a sua agenda. Muitas vezes ela não vai bater na minha hora e na sua hora, mas a agenda de Deus é certeira, Lu. Ela é certeira. Sabe? Vem comigo. Vamos olhar lá para trás um pouquinho. José saiu da casa do pai dele com 17 anos, indo ao encontro dos irmãos, trazer notícia para os pais de como eles estavam, e não voltou para casa. José foi pego numa emboscada pelos próprios irmãos, lançado num poço, do poço vendido para o Egito, do Egito vendido à casa de um oficial muito importante, Potifar, da casa de Potifar, injustiçado e entregue ao calabouço, ele está no calabouço do Egito,
ter a cadeira do governo onde ele vai se sentar daqui a pouquinho, foram 13 anos. 13 anos no Egito. 13 anos, a gente não sabe quantos anos ele ficou na casa de Potifar servindo. Ele passou um tempo na prisão, e aqui no verso está dizendo 2 anos depois ainda de interpretar o sonho do copeiro, é que o rei vai ter esse sonho. Do copeiro para o rei, já se passaram 2 anos de espera, talvez nas noites frias ou quentes daquela cadeia, José pensando, Deus, que hora é a minha hora? Deus, que hora é a minha hora? Quando é que eu vou sair daqui? Que dia o Senhor me tira daqui, Senhor? Mas se a gente der um pulinho lá na frente, no capítulo 50, no verso 20, no final dessa história, a gente vai ver uma declaração da boca de José. Eu quero ler para você, anota aí. Vamos dar um rapidinho lá, depois a gente vai comentar esse versículo com mais riqueza aqui, mas eu preciso falar ele aqui agora. Ele está dizendo aos irmãos dele, ele está dizendo, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje eu fosse preservado e pudesse preservar a vida de muitos. José entendeu que os 13 anos que ele passou no Egito, tudo o que ele viveu não foi por acaso. Ele disse: vocês até podem ter planejado para o meu mal, mas Deus transformou esse mal em bem, para que não só a minha vida fosse preservada, mas através da minha vida eu preservasse a muitos. Através da minha vida, os propósitos mais altos do que os meus, de estar ali na minha casa, do meu pai, de constituir uma família, de trabalhar ali na roça, de cuidar do gado do meu pai. Sabe, gente, eu penso que José jamais sonharia que ele seria um dia o segundo maior no Egito. Nem seu pai, nem seus irmãos, mas Deus sonhou para José este lugar, esta posição. E ele reconhece tudo isso. É como se ele dissesse assim: sabe o tempo que eu passei na prisão, meu irmão? Sabe aquele poço que me traumatizou, vendo vocês ali rindo e eu lá dentro desesperado? Sabe a injustiça na casa de Potifar? Sabe tudo isso? Sabe as minhas noites solitárias ali? Eu sei que tudo isso foi a bondade de Deus. Em todos esses anos, em todos os eventos, né? De tudo que aconteceu, que agora aqui, depois de 2 anos, José está com 30 anos de idade. Ele vai entender, né? E nós podemos discernir isso à luz do que nós estamos lendo aqui. Que tudo foi com a permissão do Senhor. E que tudo isso foi um treino, um momento de aperfeiçoamento na vida de um homem para desenvolver nele habilidades, para que um dia ele pudesse, então, estar vivendo o que ele vai viver agora, que nós vamos ver, não só para o bem dele, da casa dele, de Jacó e desses irmãos, mas de todo o Egito e de muitas outras pessoas ali no mundo daquela época. Então, nós vamos ver aí que, voltando aqui para o texto, aí ninguém conseguiu interpretar. Verso 9. Então, o chefe dos copeiros, oh, acordou o homem, se lembrou. Acho que o Espírito Santo soprou e falou assim: ei, é agora que eu uso a sua vida nessa construção dessa história. Vem para cá, copeiro. Como diz Mônica Souto, vem para cá, copeiro, tá na sua hora, hein? E aí o copeiro chega e ele vai dizer aí no verso 9: hoje eu me lembro das minhas faltas. Por que ele está dizendo isso? Deus o fez lembrar da ofensa que ele tinha cometido contra o faraó e por isso ele foi parar na prisão. Hoje eu me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos, verso 10, e mandou prendê-los junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, ele vai contar a história toda. E aí, no verso 2, ele vai dizer: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu. Ô, gente, nós estamos falando de Egito. Era a potência daquela época. Vamos colocar aí, Estados Unidos hoje. Era a potência mundial.
Todos os olhos se voltavam para o Egito. Onde um hebreu, me diz aí, Lila, onde um hebreu ia ter oportunidade no Egito para galgar uma posição tão alta ao ponto de se tornar o segundo maior daquele reino, se não fosse o Senhor levando ele àquela posição. É nunca, hein? Nem do Egito ele era um estrangeiro. Estrangeiro não tinha valor. Hebreu, então, menos ainda. Qualificação para o cargo? Não. O Egito era o berço da cultura que José não fazia parte. Ele estava fora. Ele estava à margem. Mas o Senhor deu a ele dom, talento e habilidade que os livros, a faculdade, os muitos saberes não poderia conferir a um homem, porque não era natural, era sobrenatural. E a gente vai ver então aqui que o padeiro vai contar tudo isso e vai dizer, sabe, tinha um jovenzinho ali, em um hebreu, servo do capitão da guarda. E ele vai dizer, contamos a ele o nosso sonho, ele interpretou. Nós estamos no verso 12, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. E tudo que ele falou aconteceu, Faraó. Eu fui restaurada a minha posição e o outro foi enforcado. Faraó, então, imediatamente, na hora de Deus, no tempo de Deus, você piscou, já é. Imediatamente virou a chave, mandou chamar José. Eu acho que José, se José se pensasse assim, ficar com os botões dele como eu penso muito nos meus botões, eu ficava imaginando como é que vai se dar a minha saída daqui. Meu pai vai descobrir que eu estou aqui. Meu pai vai seguir o meu rastro. Jacó vai vir me buscar. Meus irmãos vão se arrepender, vão me atrás de mim. Talvez na cabeça dele. Eu só posso imaginar, hein, gente? Só estou fantasiando aqui. Mas eu não era como você. Se ele pensasse, eu estou servindo tão bem aqui, que um dia eu vou ganhar um bônus, hein? Alguém vai querer conhecer esse cara que serve tão bem, que é um homem diferenciado. Vamos dar liberdade para ele? Vamos. Vamos deixar ele ser um cidadão egípcio? Vamos. Talvez ele pensasse em muitas coisas, mas o Senhor, ele sempre nos surpreende. E glória a Deus por isso. O jeito de Deus é sempre melhor do que o meu e o seu. É por isso que está declarado que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Para José bastava sair dali e voltar para a casa de Jacó. Estaria bom para ele. Mas o Senhor tinha planos maiores, mais altos, mais excelentes. Porque agora ele vai trazer Jacó e toda a casa. E vai livrar toda a casa da morte. E o nome daquele povo vai ser perpetuado. Ele. Até quando Moisés vai tirar o povo da escravidão. Se lembra do que José diz? Eu não quero morrer no Egito, leva os meus ossos. E eles levam até os ossos de José daquele lugar. Toda essa história narrada foi vivida e hoje continua viva, porque é a história de Deus na vida de um homem. E assim é comigo e com você. Eu creio. E aqui, José, então, sai da prisão. Tira ele depressa. Olha a palavra no verso 14. Depressa. Na hora de Deus, é rápido assim, hein? Depois de se barbear, primeira coisa que muda na vida de José, todo barbudo, veste de escravo. Primeira coisa, não. Agora você vai entrar diante de Faraó no palácio. Muda essas vestes, tira essa barba, banho, barba feita, roupas novas. Deus já começa a transformação, porque agora ele entra em outro cenário. E ele entra agora para ficar. Tudo velho, todos os trapos, tudo que é velho, fica lá no calabouço. Sai só José agora, roupa nova. Quantas capas, hein, José perdeu? Agora o próprio Deus começa a dar a ele as vestimentas reais de um filho de Deus. José, então,
vai ser levado ao faraó, apresenta-se a faraó. Verso 15, o faraó disse a José, depois vocês me falam na hora aqui para mim não perder o time, hein? O faraó disse a José, tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar o meu sonho. Mas ouvi falar, ei José, chega a hora de falar de você, tá? Chega a hora que você vai ficar conhecido. Não desespera, não. Vai chegar a hora. José, eu ouvi falar de você e que você é capaz de interpretar o meu sonho. Verso 16. Responde José. Aqui, sem enrola e sem tomar para si honra nenhuma que não era sua. José agora está lapidado, transformado. Não é mais aquele menino mimado do papai, não. É um homem de Deus provado e aprovado pelo Senhor. E ele vai dizer aqui, olha, isso não depende de mim. Obrigada, Lila. Isso não depende de mim, mas de Deus. Ele está dizendo, não olha para mim, não. Sou só um homem, mas sou um homem de Deus. Depende dele. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. O poder todo dele. Ele faz como quer, quando quer. E ele diz, Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Verso 17. Então o faraó conta para José todo sonho. A gente vai ver aí que ele narra todo sonho com riquezas de detalhes, né? E aí vamos lá, quando é no verso 25, José vai dizer: bom, faraó, na verdade você teve um sonho só. Apareceu na primeira cena lá, como se fosse num filme, né? Primeiro capítulo teve as vacas, no segundo as espigas, mas faraó, deixa eu te contar um sonho só. Aí ele vai dizer aqui, olha, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. O que José está dizendo? Esse sonho foi de Deus e é um aviso. Deus está te revelando o que ele vai fazer. E geralmente, quando Deus nos dá um sonho dessa forma, sobre algo que ainda vai acontecer, primeiro, é porque Deus ele tem prazer em contar aos seus filhos tudo o que ele vai fazer. Sabe aquela amiga chegada, que você não tem reservas, e aí você vai ter um sonho, tem alguma coisa, você liga para ela e fala, amiga, estou com esse projeto, vou fazer isso, isso e isso. Sabe aquela pessoa de confiança? Sua mãe? Mãe, estou pensando isso. Mãe, ora aí, hein, mãe? Estou indo fazer. Que lindo! Deus tem prazer de contar para a gente o que ele vai fazer. Deus, o soberano, que não precisa dar satisfação para ninguém, tá? Ele gosta de compartilhar conosco o que ele vai fazer. Segundo, é para nos prepararmos. Ele quer nos alinhar com o que ele está fazendo, para que a gente esteja no mesmo compasso de Deus. Isso é preservação, isso é misericórdia, isso é cuidado. E José está dizendo, Faraó, Deus te deu um sonho e ele está te contando o que ele vai fazer. Ele queria dizer, entenda o valor disso, Faraó, meu filho. Entende a bondade de Deus aí, por favor. E aqui ele vai continuar dizendo, né? Verso 26. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Verso 27. As 7 vacas magras e feias, que vão, né, devorar, são queimadas pelo vento leste, são 7 anos de muita fome, extrema fome, extrema escassez. As 7 vacas gordas de muita fartura. No verso 29, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Era grão produzindo em abundância como nunca a terra tinha visto, o Egito teria visto. É o que Deus ia fazer. Uma superprodução. Algo extraordinário. Colheita abençoada. 100 por 1, vamos dizer assim, cada semente. Fartura. Mas ele continua dizendo. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da fartura vai ser esquecido. Ninguém nem vai lembrar mais
de tanta fome, de tanta miséria que virá sobre a terra, não só sobre o Egito. Deus estava dizendo algo global naquele tempo. Ela será tão rigorosa, verso 31, que o tempo da fartura nem será lembrado mais sobre a terra. 32, o Senhor veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. Ele está dizendo que foi uma confirmação. 2 vezes, 2 minutos. Vamos tentar encerrar aqui. Está dizendo, Faraó, sabe por que, que o sonho, um só, teve essas 2 cenas? É Deus confirmando, eu farei isso. O segundo foi uma confirmação do primeiro, é a mesma coisa. É só para confirmar que o negócio é sério. E aí ele disse, olha, agora, Faraó, a pressa em realizar. E nós vamos ver que agora José, com todo o treinamento que ele recebeu nesses 13 anos, ele vai se destacar diante do faraó, porque o faraó vai precisar agora de auxílio. Ele vai dizer, e agora, o que, que eu vou fazer? José vai falar, deixa eu te dar uma sugestão. E quando termina José de dar a sugestão, que nós vamos ver na próxima segunda, o faraó diz, você é esse homem. Você é a própria resposta que eu preciso. Muitas vezes, fica com essa aí para a gente encerrar. Eu e você seremos a resposta de Deus para o nosso mundo, para a nossa casa, para a nossa empresa, para a nossa vizinhança, para onde quer que Ele tenha nos inserido. Muitas vezes a gente está pedindo a resposta, Senhor, me livra disso aqui. O Senhor vai dizer, você é a resposta. Amém? Até a próxima segunda, se assim o Senhor nos permitir. É muito bom viajar com você. Que alegria que você possa louvar ao Senhor pelo Deus da virada. O Deus que não desperdiça nada. O Deus que, como está escrito em Romanos 8, 28, usa todas as coisas para cooperar com o meu bem e o seu bem, para a glória do nome dele. Amém? Até a próxima segunda, se assim o Senhor nos permitir.